Aliás, essa é uma realidade que vai chegar no Brasil e já chegou. Na realidade, está chegando mais próxima. Já é uma verdade nos Estados Unidos, que é a esquina da realidade da Europa. Por exemplo, vamos falar só um pouquinho dos Estados Unidos para voltar na Europa. Se você vai para uma estatística, você vai perceber que dizem que uma pessoa frequenta a igreja ou há um número de 45% nos Estados Unidos que esses indivíduos vão à igreja. Você olha, as igrejas estão fechando. A igreja onde eu casei, eu falei que eu casei há 12 anos, né, na Emmanuel Covenant Church, hoje é uma igreja que, se a gente diz em inglês, legacy. Então, deixou um legado. Eles querem deixar uma coisa assim bem bonita, né? Deixar um legado depois de anos, de centenas de anos, mas fechou. Porque não tinha mais. Eram os velhinhos, não tinha mais jovem, não tinha mais adolescente. Aí você olha as estatísticas e você não percebe. Eu estou lendo agora um livro que é muito interessante, né? A Crise da Igreja Americana. Vai me ajudar muito. Aí eu escrevi meu segundo livro. O primeiro foi Upside Down, Evangelismo, como que é o evangelismo de ponta cabeça, que é muito daquilo que a gente utiliza na França. Eu já tenho isso já há 15, 20 anos, basicamente. E agora será o Right Side Up Church, como deveria ser a igreja. Não o que é a igreja, mas é quem é a igreja. Essa é a diferença. Meu Deus do céu, a gente poderia falar por dias aqui. Mas voltando nos Estados Unidos, quando você lê a estatística que 45% das pessoas nos Estados Unidos frequentam a igreja, você precisa primeiro pensar. Quando fizeram esta pergunta, o indivíduo ele estava pensando em quê? Eu vou à igreja uma vez por mês? Eu vou à igreja uma vez a cada 2 meses? Então, eles consideram, nos Estados Unidos, uma pessoa que vai à igreja uma vez a cada mês, ele frequenta a igreja. Uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses. Então, existe uma segunda pergunta importante. Você, sujeito, 40%, 45%, diz para mim, então, qual é a porcentagem ou o quanto realmente você está vivendo a história da igreja na tua comunidade local. O quanto efetivamente você participa da igreja local. Ora, este número vai para 15%. Nos Estados Unidos, hoje. Então, esta é uma realidade onde há um número mínimo de pessoas, de jovens, olhando para os Estados Unidos, 300 milhões de habitantes. É uma realidade esmagadora e que já acontece há centenas de anos na Europa. Pois bem, isto posto, existem duas coisas que quero dizer. Existe um primeiro conceito, que eu e minha esposa, a gente tem dado muitos cursos em inglês, como que é o unlearning evangelismo, como que é desaprender o evangelismo, que é aquele de fórmula. 1, 2, 3, e eu levo o sujeito ao 4, e ele vai se converter. E a gente fala como simplesmente compartilhar o evangelho. Evangel, em grego, é a boa notícia. É o gospel, é a boa notícia. Jesus, ele é a boa notícia. Ele está em mim. E conforme eu vou, eu ando, eu aprendo com ele. Ele saía de uma casa, ia jantar com outro, ia olhar para alguém que estava na rua, curava, eu orava. É a dinâmica de Jesus. O Evangelho de Marcos nos ensina esta dinâmica. Quando eu faço este projeto e eu tenho pessoas prontas para servir, e elas são agnósticos, eles são ateus, porque a maioria esmagadora das pessoas dentro da igreja, hoje no contexto da França, da Europa, e olhando também para os Estados Unidos, eles não estão preparados, eles não querem. Ora, antes, eu sou de uma geração que eu levantei a minha mão e eu falei, eu creio. Então, eu pertenço a um grupo. Então, o que seria believing before belong, em inglês. Crie antes de pertencer. Hoje, o contexto na qual nós estamos vivendo, sobretudo na Europa, que a maioria esmagadora, os 8 países de uma lista de 10, basicamente, mais ateístas do mundo estão na Europa, tirando ali a China, ou o Japão, qualquer outro país mais asiático. Nós temos que ter o conceito, e eu vejo isso, pelo amor de Deus, todos os dias, e a minha esposa é testemunha. Belong before believing. Pertencendo antes de crer. Por exemplo, quando veio a questão da guerra da Ucrânia, né, há 3 anos, basicamente, a igreja anglicana disse, nós temos que ajudar esses refugiados que estão na fila, querendo os papéis para estar na França e tal, mas o problema é que é 2 horas da manhã. Fábio, será que você pode nos ajudar? Claro. Quem que da igreja anglicana foi? Ninguém. E quem que ajudou? Eu tinha um banco de dados de 7 mil pessoas. Eu fiz em 5, 10 minutos um WhatsApp com 150 pessoas para servir. Belong before believing.
De modo que às 2 horas da manhã, só uma pessoa lá da Igreja Batista veio comigo, o resto era muçulmano, era ateu, era agnóstico, servindo. Dito isto, eles estão vendo como eu sirvo, como eu trato a minha esposa, como as minhas filhas estão participando deste café, onde entraram 40 ucranianos e nós estamos servindo, todos eles. Ora, passa 2, 3 anos, neste mesmo dia, eu conheci a vice-presidenta da Universidade de Kiev, Gala. Esse mesmo momento que nós estávamos entregando lá café, tal, água, eu não sabia. No dia seguinte ela falou: eu sou a vice-presidenta da Universidade de Kiev. E do lado dela estava uma professora de química. Ora, passa aí 2, 3 anos, fazem, não sei, acho que 2, 3 semanas, a minha esposa entrevistou a filha da professora de química. Ela é uma cristã ortodoxa, e lá em Portugal, Young Life, que é uma outra associação cristã, estava precisando, como um acampamento, assim, Palavra da Vida, né? Então, estava precisando de uma conselheira, e nós tínhamos budget, orçamento, para poder enviar essa garota que voltou já para Kiev, a Lisboa, participar deste projeto no acampamento, de modo que ela escreveu para minha esposa e falou: olha, é a primeira vez que eu vi mar na minha vida. E por isso que existe esta interação com todos estes indivíduos, porque as pessoas estão cansadas do proselitismo religioso. Se não existir amizade sincera, se não existir organicidade, se não existir espontaneidade, se não existir alguém que é vulnerável e pode compartilhar aquilo que você fala com a tua esposa, como você educa os teus filhos, o agnóstico, o ateu, as pessoas, sobretudo hoje na Europa, e mais uma vez no Brasil também, as pessoas estão cansadas da palavra Deus, 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 e uma hipocrisia horrorosa. Ora, é no servir que nós salgamos a comunidade e a cidade. É este interagir que o missionário também aprende que Deus é um Deus missionário. Que antes de eu falar, ele já chegou. Centenas de vezes, Hugo e Wellington, eu estou com esses muçulmanos, esses agnósticos. Eu olho assim, meu Deus do céu, ele já está honrando o pai e a mãe dele, ele já está praticando hospitalidade, ele é mais crente do que os crentes que eu conheço. E eu só discerno no lugar que eu estou, é um lugar santo, deixo tirar as sandálias dos meus pés, porque a ordem de Melquisedeque chegou aqui. Eu sei que, na realidade, esse indivíduo talvez já esteja seguindo o espírito do evangelho, ele só não conhece que Jesus Cristo histórico, ele é Deus. E você vai navegando, e eu poderia dar, sinceramente, centenas de exemplos. Na realidade, é só provando aquilo que nós estamos provando, para a gente entender aquilo que na missiologia e na teoria a gente ouve falar, que Deus ele se revela ao indivíduo através de sonho, através do nascimento de uma criança, através da natureza. Meu Deus do céu! Eu não estou falando absolutamente nada novo. Na realidade, nós vivemos, infelizmente, em guetos. As nossas igrejas se tornaram saleiros e a gente não sai dali. E se eu começasse a perguntar aqui na igreja, fulano, ciclana, quantas pessoas na semana passada você bateu um papo e é agnóstico ou é ateu? Não! Nós nos tornamos gente que só conhece gente que é crente, que é da igreja. A gente não tem mais nenhum poder significativo de interação com aquele que não tem a mesma fé que a gente. E muitas vezes, infelizmente, eu tenho que dizer, o crente que eu conheço, fulano, ciclano, missionário, ele tem até medo de discutir sobre psicologia, filosofia, história, ou ele não conhece, ou ele tem medo de conversar com alguém que é cientista, então, ou que tem um mestrado em filosofia. Todos esses indivíduos estão participando dos nossos grupos e nós estamos servindo a comunidade. Se a gente perceber que se você faz um projeto, por exemplo, vamos, assim que, pela graça de Deus, terminar esta guerra na Ucrânia, eu vou convidar um grupo de pessoas para ir, para poder ajudar lá na Ucrânia. Se você fala, vamos reconstruir uma escola, o que tem de gente pronta e preparada para fazer um projeto dessa natureza? Por isso que o princípio é belong before believing. É você pertencer a um grupo, uma comunidade, antes mesmo de crer.
e deixar que Deus seja Deus, e deixar que o Espírito Santo seja o Espírito Santo, porque eu não sou o secretário da Santíssima Trindade, eu sou apenas um jesuizinho participando desse processo, lavando os pés dos indivíduos, entrando na casa de pecador, de meretrizes, de prostitutas, porque são elas que precedem o reino de Deus, e a gente se esqueceu disso, Wellington. Por isso que eu me assusto quando os indivíduos se assustam, porque é o mais óbvio que a gente está fazendo. Porque pregar para o coral é fácil, meu amigo, meu querido. Na verdade, no contexto que nós estamos, eu e minha esposa pregamos muito pouco, porque eles vêm. E o que tem de gente que me chama e que me liga, estou falando de exemplos reais. Fábio, vem aqui. Claro, querido. O cara olha para mim e fala, Fábio, eu sou ateu, você sabe que eu sou ateu, mas o que está acontecendo comigo? Eu não sei, mas tudo me fala de vida, de morte. Um cara desse é por exemplo, estou falando de um exemplo real, um cientista que trabalhava em Genebra, que fazia os estudos sobre as partículas de Deus, né, o Boston de Higgins. Então, são exemplos dessa natureza. Vocês me perguntarem e falarem. Então, um outro indivíduo, um professor austríaco de matemática, me ligou e falou, Fábio, me ajuda porque a minha esposa me deixou. E aí, o cara, eu não sou alto, né? O cara é 3, 4 vezes mais alto do que eu, e a gente saiu caminhão cabeludo, assim, mais de 60 anos, ele coloca, assim, a mão dele no meu ombro e chorava copiosamente. De modo que a gente se sentou, ele ficou falando por 2 horas. E falava, minha esposa me deixou, e eu ali não pensei, ele é um ateu. Graças a Deus, esse desgraçado agora vai comer na minha mão. E eu vou levar ele lá para a igreja. Eu vou convencer que ele precisa de Jesus. Não, eu ouvi ele como eu ouço qualquer indivíduo que me procura como um acompanhador espiritual. Eu não coloquei um label, uma etiqueta. Eu sou um acompanhador espiritual. Eu sou um pastor. Não, Jesus está ali já trabalhando no coraçãozinho dele. Meu Deus, é assim que a gente vê. E são centenas de pessoas